Olá, aqui no Unesp em Pauta você fica sabendo o que pensam pesquisadores universitários sobre questões que estão diretamente ligadas ao dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram no 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista desta área. Nossa convidada de hoje é a professora Leda Scheibe, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando contigo e expondo algumas preocupações, não é? E um pouco da minha vivência nessa área de preocupação. Professora, pensando que há essa preocupação que é urgente da sociedade, principalmente dentro da universidade, né, sobre a formação de professores, a senhora já participou da diretoria de 2 grandes associações do Brasil, a Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como que essas associações elas contribuem para o debate e também para promover ações em prol dessa formação de professores no nível de qualidade. Ok. Então, a ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ela é a única associação no país que focaliza exatamente essa questão, né? Ela não é uma grande associação em número de participantes, mas ela é uma associação que está em todo o país, né? E ela tem contribuído muito no sentido das discussões que levam às políticas nacionais, né? Ela tenta influir cada vez mais, sempre que surgem momentos, não é? Momentos de legislação, por exemplo, né? A ANFOP tenta influir. Ela sempre funcionou com base em encontros nacionais e anuais. E esses encontros, então, nesses encontros se discutiam temas específicos da formação, né? Agora, cabe dizer que a ANFOP, ela, há pelo menos 2 décadas, ela já propôs, digamos assim, uma base comum nacional para a formação de professores, em termos assim, de princípios, né? De grandes princípios para essa base comum. E essa base comum proposta pela ANFOP, ela ainda é muito válida hoje, porque são os princípios básicos, né? E alguns deles, as próprias políticas já perseguem, não é? Mas muita coisa ainda há por ser feita. Você poderia, professora, exemplificar algumas dessas diretrizes que ainda estão em aplicação e que são viáveis? Então, uma das questões que a ANFOP sempre teve uma preocupação grande e que hoje está muito em pauta é essa questão da relação da teoria e da prática na formação. Principalmente nos últimos tempos agora, a gente vê a mídia condenando muito os cursos de formação no sentido de dizer que os cursos são muito teóricos, né? E que essa teoria não se aproxima da efetiva prática na qual o professor depois vai atuar, né? Quando a ANFOP propõe uma forte relação entre a teoria e a prática, e ela está propondo isso há décadas, não é? É muito essa necessidade de uma aproximação, sim, né, dos cursos formadores e, portanto, hoje, particularmente, as universidades, né? Praticamente toda a formação de professores hoje, ela é feita no ensino superior, infelizmente não toda, não é? Ainda temos, até por uma questão de contexto brasileiro, ainda temos também a formação no ensino médio, né? Mas olhamos para a formação de todos no ensino superior. E essa relação entre a teoria e prática precisa continuar a ser perseguida, não é? Não digo que que todas as universidades, ou que todos os cursos não se aproximam da prática, não é bem isso, né? A gente tem casos, assim, exemplos, temos experiências muito interessantes, né? E que dão certo mesmo, né? Mas isso precisa ser mais ampliado, né? E
teve sempre também muito presente essa preocupação da formação ser privilegiada por cursos presenciais, não é? Quando hoje nós vemos, por exemplo, na pedagogia, a pedagogia hoje forma os professores para educação infantil e para as 5 primeiras séries. Imagina, um curso, né, uma das licenciaturas, né, de maior porte no país, não é? E a gente percebe que esses cursos, não é, eles têm hoje mais de 50% das vagas ocupadas no país sendo dadas em formação à distância, né? Não tem dúvida que a formação à distância também tem sido aperfeiçoada, né? Mas tem algumas coisas na formação do professor que a formação à distância não dá conta. Como que você faz os estágios, como que você faz essa relação com a prática, não é? Digamos assim que até a teoria possa ser, né, na teoria possa ser bastante utilizada, né, a atual tecnologia da informação, né? Mas há muitas situações na formação de professores que, pelo menos na sua formação inicial, que nós consideramos que seja importante, né, que seja privilegiado a formação presencial. E a atuação da ANPED, professora? Então, a ANPED é a maior, talvez a maior associação nacional de educadores, né, que se dedica à pesquisa e à pós-graduação no país, né? O número dos cursos de pós-graduação hoje na área da educação, e eu falo em pós-graduação stricto sensu, né, mestrados e doutorados, ultrapassa 150 cursos. Também, então, uma área que tem, talvez só seja ultrapassada pelos cursos de administração, né? É uma área que tem... Bom, e a ANPED, ela, como associação, ela congrega praticamente 2 braços, né? Um é o do Fórum dos Coordenadores desses cursos de pós-graduação, onde acontece, em grande parte, a pesquisa nacional sobre a educação, né? E um fórum de GTs, de grupos de trabalho, né? A ANPED tem cerca de 22 grupos de trabalho, então esses grupos de trabalho eles dão uma dimensão da pesquisa em educação no país, né? Então temos os grupos de trabalho de formação de professores, é um dos grupos de trabalho, né? Tem grupos de trabalho que são vinculados às disciplinas de formação, filosofia da educação, sociologia da educação, né? Educação fundamental, educação infantil. Então, esses, só para exemplificar, né, esses grupos de trabalho, eles, nas reuniões da ANPED, né, eles apresentam as pesquisas, né, discutem as pesquisas, discutem as políticas nacionais, tentam interferir, interferem sempre que possível. A ANPED é muito solicitada, né, digamos, pelo ministro da Educação, pelos secretários de Educação, faz parte do Fórum Nacional de Educação. Enfim, é uma associação muito dinâmica, né? Os encontros nacionais da ANPED contam com 3, 4 mil participantes, né? E, além disso, a ANPED tem também encontros regionais. Professora, ampliando a atuação dessas associações que a senhora exemplificou, o quanto que vem na tentativa de contribuir por meio dessas discussões, desses congressos, com os educadores do Brasil, como que em nível governamental, pensando num plano nacional de educação, nós podemos cada vez mais caminhar para valorizar esse profissional docente? Então, eu acho que é isso aí que nós temos tentado fazer. Eu diria que pessoas vinculadas, profissionais, né, pesquisadores, professores vinculados à ANPED, têm atuado muito próximo às questões das políticas educacionais, né, que é também um dos GTs da ANPED, de políticas educacionais, mas ela tem atuado de forma muito próxima. Nós temos muitos membros da ANPED que já fizeram parte, que fazem parte do Conselho Nacional de Educação. A ANPED está, e a ANFOP também, elas estão no Fórum Nacional de Educação, e uma das grandes lutas tem sido a da valorização. Tanto é que o Plano Nacional de Educação
infelizmente ainda não aprovado, não é? Já com 3 para 4 anos de atraso, né? Ele tem um dos temas assim fortes no Plano Nacional da Educação é justamente a valorização do professor. E quando nós falamos em valorização, a gente fala tanto na questão da formação do professor, que é inicial, que é continuada, como na carreira, na remuneração do professor e nas condições de trabalho. Quer dizer, falar em valorização do professor implica, né, nesses 4, digamos, nesses 4 aspectos, né, sem a integração desses 4 aspectos, sem a articulação desses aspectos, né, é muito difícil nós resolvermos os problemas, né? Por exemplo, valorização do conhecimento do professor, importante. Mas como que nós vamos valorizar o conhecimento do professor enquanto ele tem um desprestígio social tão grande? E esse desprestígio social vem da onde? Da baixa remuneração, né? Vem da facilitação, às vezes, da própria formação, que traz um desprestígio para o profissional, né? Muitos dizem, mas o Brasil é um país tão grande, nós temos hoje mais de 2 milhões de professores no país, não é? É um país tão grande e precisamos de mais professores, então temos que agilizar os cursos, temos que dar mais cursos de educação à distância. Isso aí tem um outro lado. Por um lado, a qualidade desses cursos. Com a qualidade. Por um lado, é verdade, forma mais professores, né? Nós hoje estamos até bastante próximos de uma formação em termos de ser formação universitária de um grande número dos professores, cerca de 80%. É alto esse número. Mas a gente também sabe que essa formação, ela tem muitos graus de qualidade, né? Tem universidades que formam bem, cursos que formam com critério, com tempo, porque formação também precisa de tempo, né? E outras formações que são muito frágeis, né? Acho que é um pouco esse o panorama que a gente vive hoje, né? Há também a questão do Brasil ser um país com muitos sistemas de educação, né? E com uma certa autonomia. Então, o próprio governo federal, né, tem muita dificuldade em legislar no sentido de que essa legislação realmente seja acatada, digamos assim, em todo o país, não é? A questão do piso nacional, por exemplo, tem dificuldades, né? Tem estados que às vezes até pagam o piso, mas não cumprem as horas de atividade que o professor precisa ter. Então, os problemas são todos eles muito, como eu gosto de dizer, muito enroscados, né? Uma coisa depende da outra. Quer dizer, nós temos que trabalhar em todos os sentidos, né? E quem trabalha com políticas educacionais sente muito isso, né? Com todo o respeito por todas as áreas, na formação, a área mais pedagógica, a área da didática, mas não dá para ver essa questão de uma forma um pouco mais global, né? Senão ficam os trabalhos com muito idealismo e pouco pé no chão. Né? E que a gente consiga, professor, então, ter em breve políticas que possam abarcar todas as questões que aqui falamos. Muito obrigada por sua participação. Agradeço essa possibilidade de estar aqui, né, junto à Unesp, uma universidade tão conceituada e que tem sido uma das grandes lutadoras pela melhoria da formação de professores, sem dúvida nenhuma. Agradeço também. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui e acompanha a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.